E aí galera, beleza? Aqui é o Moderno da Robobaio e a gente vai falar, eu e o Leandro, sobre desafios e design do robô. Vou começar a falar um pouquinho sobre desafios, porque acredito que é uma parte que eu consiga ajudar alguma equipe, embora eu me sinto um eterno aprendiz. Estou indo aí para a terceira etapa, a terceira participação, né, do FLL. Então, assim, eu não tenho muita coisa a agregar. Mas percebo que a gente, no ano passado, conseguiu o troféu de estratégia e inovação, porque talvez alguns pontos que eu vou colocar aqui para vocês pode ajudar as equipes a criar um melhor entendimento sobre os desafios da mesa, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que o nosso grande primeiro desafio é essa expectativa, né, que todo mundo tem em receber a mesa, certo? Acho que todas as equipes tiveram a mesma angústia e não chega e fica parado lá na tal da alfândega. Esse é o grande desafio. Então, o que fazer antes de chegar à mesa? Bom, aí vem a palavra quem. Quem do grupo é melhor para pensar nos desafios, na estratégia de como esses desafios vão ser cumpridos. Então fizemos alguns labirintos na mesa e colocamos todos os alunos para fazer um desafio. Quem é que consegue resolver melhor a solução de um determinado labirinto, de uma forma mais inteligente, de uma programação mais inteligente. E assim a gente conseguiu separar os melhores alunos, tá? Para essa parte, para a parte inteligente, de como criar uma estratégia melhor para vencer os desafios da mesa. Então fomos pegando todos os alunos, um a um, e selecionamos os melhores para esses desafios. Bom, aí quando começou a festa, né, que chegou à mesa, os integrantes bem faceiros ali, opa, chegou à mesa, vamos trabalhar agora com a estratégia da mesa, como é que a gente vai cumprir esses desafios de uma forma bem interessante dentro daqueles 2 minutos e meio que a gente tem. Sei lá, acho que uma coisa interessante foi nós fazermos os próprios alunos montarem a mesa. No outro ano, eles que tinham... nós que montamos a mesa. E nesse ano passado, a gente obrigou eles a montarem a mesa. Tá? Então foram eles que montaram a mesa inteirinha. Assim pensamos, eles entenderiam melhor onde está cada peça para se cumprir os desafios. Bom, mesa montada. E por onde começar? Qual o desafio mais fácil? Qual é a ordem do desafio, o tempo de cada desafio? Como é que a gente vai fazer isso, estruturar isso de uma forma inteligente? Depois de analisar bem a mesa, tiramos várias fotos da mesa e fizemos um esquema legal que eu acho que pode ajudar todas as equipes, tá? Então pegamos todos os desafios, eu não lembro se eram 16 no total do ano passado, não me recordo. E começamos a anotar em detalhes o que tem para chegar até lá, qual é o tempo que o nosso robô demora para chegar até lá. E dessa forma começamos a desenhar literalmente a ordem dos desafios e o tempo que cada desafio está sendo levado para o robô chegar até lá. Vou mostrar agora algumas fotos que talvez melhore essa ideia. Cada desafio foram feitas flechinhas mesmo, num papel simples. Ó. Então, não sei se dá para ver bem aqui, mas a nossa integrante Raíssa pegava a foto e desenhava também em tamanho real, com flechinhas num papel, cada desafio que a gente está cumprindo. E a gente já sabia o tempo e para onde tem que ir cada robô, né? O sentido do robô. Isso aqui ajudou bastante, tá? Se a gente ver agora na próxima foto, olha só. Então o que acontece? Cada desafio que a gente fazia flechinha ali, indicando para cada caminho que o robô tem que fazer. A gente anotava o tempo que ele está fazendo para completar cada desafio desses. E assim a gente foi marcando toda a mesa, todos os desafios que a gente foi fazendo. E a gente tinha então um desenho de todo o circuito que o nosso robô tinha que fazer claramente em cima da mesa. Ok? Isso foi muito importante para o desenvolvimento da nossa estratégia.
Acredito que até o troféu que a gente ganhou ano passado de estratégia de inovação, um pouco dessa estratégia tenha saído aí, na ordem e de que forma a gente vai cumprir os desafios, qual é o tempo de cada desafio. Então, por aqui a gente já sabia exatamente quanto tempo o robô ia fazer e qual o caminho que ele estava fazendo dentro da nossa programação. Também o ano passado nós dividimos em 3 programações diferentes, tá? Evidente, não dá para a gente fazer todos os desafios numa única programação. Isso é um risco muito grande, porque o robô desalinha, ele pode bater em alguma parte da mesa e perder, daí você perde tudo. Então, a gente entendeu, no nosso caso, que teríamos que dividir os desafios em 3 partes, tá? 3 partes distintas. Era isso, acredito que essa é a parte que mais foi interessante no ano passado com relação aos desafios, quer dizer, entender cada um deles, fazer com que os alunos montassem a mesa para compreender exatamente cada pecinha. Claro que daí entra em paralelo o design do robô, né, para poder conseguir pegar essas peças ou empurrá-las, enfim. E entender o tempo de cada desafio e esse trajeto que você tem que fazer dentro da mesa. Tá? Esse ano vamos fazer isso de novo porque funcionou muito bem. Obrigado a todos. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Leandro Vieira, equipe Videbots, SESI Videira. Em parceria com o nosso amigo João Moderno, a gente vai produzir esse videozinho com algumas dicas para partilhar algumas experiências com toda essa nossa família FLL do SESI Santa Catarina. E o tema que a gente se propôs a explanar um pouquinho é sobre as estratégias na mesa. Então, quando a gente fala em estratégia na mesa, é natural que se pense que é necessário ter as missões e o tapete da temporada, né? O que não deixa de ser verdade. Porém, enquanto o tapete não chega, a gente tem alguns estudos e algumas experiências que podem ser trocadas entre todos nós, esses inúmeros times que temos no SESI Santa Catarina. Então esse é o propósito. Na parte inicial do vídeo, o Moderno ele já partilhou como que Lages, com a equipe RoboBio, traçou as estratégias deles para a temporada que passou, né? Into Orbit. E a ideia é fazer o mesmo pegando o caso da nossa equipe aqui de Videira, Videbots. Então eu vou mostrar na tela alguns passos e alguns métodos que a gente utilizou, né? Buscando naturalmente a orientação, a troca de experiência com os amigos de maior estrada, maior tempo de estrada na FLL, e também buscando vários sites como o flltutorials.com dos Sejon Brothers. Inclusive foi nesse site que a gente encontrou o modelo, a base para o nosso robô do ano passado, da temporada passada. Não é o foco, mas apenas para falar que devido a esse material, a gurizada já evoluiu nos pré-treinos agora, antes da seletiva, e conseguiram criar um robô do zero, graças à experiência e às informações trocadas nessa nossa primeira participação na FLL. A gente separou aqui baseado no material que a equipe Sunrise, nossos parceiros da Sunrise, traduziu do site do Sejon Brothers, e divide essa questão da estratégia em 4 passos principais, que são: o passo 1, entender as missões; passo 2, planejar a ação; passo 3, a estratégia propriamente dita; e o passo 4, que é montar o robô e programar, né? Por que foi estruturado dessa forma? Como a gente sabe, todo ano muda a temática da competição, do torneio, né? Então é necessário ler com atenção quando chega essa definição, essa divulgação do tema. É necessário entender em profundidade o que cada missão está solicitando, e para aí sim a gente poder avaliar, né,
quais são as missões que, com a expertise, a experiência que a garotada do time já possui, e qual a nossa projeção, a nossa perspectiva em relação ao que eles possam vir a afinar de conhecimento até a data do torneio, né? Até a data da etapa regional, que é lá em outubro. Por que é importante entender com profundidade o que cada missão está pedindo? Porque isso vai implicar diretamente na construção mecânica do robô, na parte de design do robô, que já tem outra equipe que vai nos aprofundar um pouquinho mais do tema. E a gente precisa então aliar essa condição de construir mecanicamente o robô à nossa condição de programar tudo que foi construído mecanicamente no robô, para que ele se torne o mais autônomo possível, né? Então, de nada adianta eu traçar uma estratégia após o recebimento do tapete das missões, que ela pode ser a mais interessante possível, ela pode matematicamente oferecer a maior pontuação possível, se a gente não vai ter a condição de implementar, de criar um robô mecanicamente e logicamente capaz de ser autônomo a ponto de realizar com êxito essas missões, né? Isso já faz parte também do próprio planejamento. Como falamos, é importante traçar a estratégia conforme a condição e o conhecimento já da equipe. Mas o que fazer até a chegada do tão esperado tapete e das missões do ano? A gente tem várias ferramentas e vários métodos que podem ser trabalhados, que podem ser estudados nesse período até a chegada do material. A gente pode estar utilizando algumas ferramentas vindas lá da indústria, por exemplo, vindas do mundo corporativo, né? Vindas da gestão de projetos, do gerenciamento do tempo, como definir uma agenda. E a gente pode também fazer exercícios com pseudocódigo, para que a garotada vá desenvolvendo o raciocínio, o pensamento lógico, e para que a nossa comunicação enquanto técnicos, né, que não passa de uma função de orientadores, de direcionadores de uma função, para que a nossa comunicação então ela fique mais afinada. Então, quando a gente sugerir uma determinada função, que a garotada possa compreender por meio dessa prática do pseudocódigo o que é que eles vão precisar executar na programação em blocos lá no Lego EV3, né? Então vamos lá. Sobre estudar o guia da temporada e acompanhar as atualizações, isso é importantíssimo. Então, joia. Imaginando que a gente já tem o nosso novo tapete, já tem as missões definidas, a gente já leu o guia, já entendeu, a gente está acompanhando as atualizações. Ok, então o passo 2 é o planejamento propriamente dito, né? Imaginando que a gente já utilizou esse tempo para entender o funcionamento das ferramentas de gestão, como o Kanban, como uma matriz SWOT, como uma matriz para a gente identificar os pontos fortes e as fraquezas da equipe, do time, em relação à construção mecânica, em relação à habilidade e afinidade com a programação. Aí já temos então as missões definidas, a gente já tem conhecimento do guia, chega a hora de planejar essas missões, planejar a execução das missões na mesa, no tapete. É importante que a gente se faça algumas perguntas, né? Como, por exemplo, quais são as missões que eu já identifiquei visualmente, que eu tenho uma facilidade maior para executar. Ou avaliar as missões que estão mais próximas da base de lançamento. Qual a pontuação? Qual o nível de dificuldade em relação àquilo que a garotada do time já domina, tanto na construção quanto na programação? Quais missões eu posso utilizar uma combinação mista entre uma ação ativa e uma ação passiva, né? Uma ação ativa é aquela missão em que eu programo o robô, construo um anexo específico para executar um determinado movimento para executar a missão. Mas a missão passiva é aquela que no decorrer desse trajeto, dessa
para a execução dessa missão ativa, eu posso estar arrastando, puxando, enfim, ganhando tempo na execução dessa missão, né? Então, é essa análise, essa avaliação mais aprofundada do tapete, já com as missões especificadas, que nos permitem também traçar algumas estratégias, né? Avaliar também o nível de dificuldade dessas missões, né? O meu robô ele tem uma estrutura robusta para determinada missão, né? Será que o meu robô ele tem um equilíbrio suficiente para outra determinada missão? Então é começar a avaliar conforme a condição e a construção do robô que a gente tem, e aí sim visar atingir a maior quantidade de pontos possíveis, né? Pensando em estratégia, é uma recomendação que cada membro do time avalie a mesa, avalie o tapete e sugira uma estratégia. E aí, com a sugestão de cada integrante do time, buscar a solução ideal, a melhor solução, né? Dessa forma a gente está fomentando a interação, a participação, a criatividade, a busca na solução de problemas por todos os membros do time. E isso certamente é um fator que facilita no alcance de uma solução ideal, né? Para que a gente trace essas rotas, a gente tem algumas ferramentas, como por exemplo no site do Cision Brothers, no flltutorials.com, existe uma ferramenta de desenho. Então aqui a gente está vendo o tapete da temporada que passou, Into Orbit, e a gente tem uma ferramentinha web aqui que pode desenhar, que pode traçar algumas rotas possíveis. Isso a Videbots utilizou no ano passado. Então você seleciona a cor para uma determinada missão e traça uma linha, né, indicando qual vai ser a trajetória desse robô para que ele possa executar a missão. Aqui a gente está desenhando como foi um dos nossos lançamentos, né? Então aqui tem um exemplo prático para traçar uma trajetória. Então a gente consegue numerar, nomear cada lançamento e aí buscar o melhoramento através da anotação de tempo, anotação de percentual índice de acerto para cada uma das missões desse lançamento, né? Então nesse lançamento aqui a gente realizava 3 missões, né? No total foram 5 lançamentos. Acessando aqui o nosso site, na seção de downloads, a gente tem acesso justamente a estratégia finalizada dos 5 lançamentos que foram feitos na temporada, né? Então aqui tem os desenhos para cada uma delas, aqui a simulação justamente desse que eu mostrei para vocês. Aí tinha um outro lançamento. Aqui está uma maneira de documentar quantos por cento de acerto para cada uma dessas missões que a gente se propôs a fazer. Qual foi a pontuação máxima com isso? Então, se a gente tiver essa clareza de como documentar, como registrar, como tratar tudo isso, a gente acaba utilizando o tempo de maneira mais interessante, mais eficiente, e o resultado certamente vai ser melhor, né? Bom, era isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que o vídeo tenha contribuído e uma boa temporada a todos nós, né? Um abração.